De volta com o nosso programa Tudo Posse, vamos falar de saúde. Aneurisma cerebral é a dilatação anormal de uma artéria que irriga o cérebro, geralmente localizada nos pontos em que ela se bifurca e se torna mais frágil. Ela pode se romper e causar uma hemorragia cerebral ou permanecer intacta durante toda a vida. Os aneurismas também podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do coração, rim e abdômen. Os do tipo cerebral, torácica e abdominal são os que possuem as mais altas taxas de mortalidade no mundo. E para esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto, nós estamos recebendo um neurocirurgião formado pela USP e especialista em neurocirurgia, Dr. Marcelo Prudente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Como Maria vai? Cândido. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Como que se caracteriza o aneurisma? Bom, os aneurismas cerebrais, eu acho que a sua definição está muito bacana, é isso mesmo. É uma dilatação, né? Uma fraqueza da parede da artéria. Isso, hoje em dia, acredita-se que tenha uma causa genética por trás disso. Existem pesquisas no sentido de definir exatamente quais são os genes que levam o indivíduo a ter a fraqueza nessa parede da artéria. Com o passar do tempo, sob o estresse da pulsação sanguínea, por ser uma parede mais fraca, ele tende a se dilatar, né? E ao se dilatar, eventualmente, ele rompe, né? E a importância disso é que, diante de um sangramento de aneurisma, nós temos uma mortalidade ainda hoje, apesar de todos os recursos que temos, muito alta, né? Tem ideia de quantos por cento? Mais 45%. Quase metade. Exatamente. A partir do momento que você tem uma hemorragia proveniente de um aneurisma cerebral, a chance de óbito do paciente é 45%. Dentre esses 45%, 15% a hemorragia chega a ser tão violenta que o paciente não tem tempo sequer de chegar até o hospital. Né? Então, sim, é um problema muito sério, né? É uma mortalidade muito alta, não só a mortalidade, mas daqueles pacientes que têm a felicidade de sobreviver ao evento, somente 46% retornam às atividades normais depois. Então, ficam com sequelas, né? Sim, sem dúvida. Às vezes muito sutis, mas por vezes suficientes, apesar de sutis, para que o paciente não consiga retornar às atividades normais. E como reverter esse quadro? É possível? Acho que não é possível, né? Então, porque o senhor falou que são genes, né? Sim. Que genes são esses? A gente ainda não sabe, né? Os estudos, na tentativa de se descobrir exatamente os genes e dessa forma fazer um aconselhamento genético para os pacientes, identificar esses pacientes em maior risco, né? Para prevenção, né? Para prevenção, justamente. Eles estão prosseguindo, a gente ainda não tem um consenso nisso. Porém, do ponto de vista de prevenção, hoje em dia nós temos vários trabalhos que mostram quais os principais fatores de risco ambientais para aqueles pacientes, obviamente, que já têm uma predisposição genética à formação de aneurisma, que levam ao rompimento, né? Então a gente sabe hoje em dia que pacientes com pressão arterial elevada não tratada e aneurisma cerebral têm maior chance de rompimento ao longo da vida. Do mesmo modo, tabagismo, né? O hábito do fumar leva a um maior risco de sangramento. Tem uma idade que tem um maior número de óbitos ou pessoas que têm aneurisma? Então, a partir do momento que se tem um aneurisma e estima-se que aproximadamente 3% de toda a população mundial tenha aneurismas cerebrais, existe um risco de 8 em 100 mil de ruptura ao longo da vida, né? Estudos populacionais com segmento de até 30 anos que hoje a gente tem, demonstram um risco de sangramento de aproximadamente 1% ao ano, né? Então, todo o esforço é no sentido de prevenir o sangramento. Isso
Espero que fique bastante claro. E nada melhor para prevenir o sangramento do que se diagnosticar o aneurisma cerebral antes que ele rompa. Então, a pessoa que não tem nada, né? Como que ela vai ao médico ou ao neurocirurgião? Porque a gente não vai no neurocirurgião, não é? Sim, doutor, sem dúvida. Assim, desculpa, sem dúvida, só sem quando dúvida. você tem um problema que você vai, Exato. né? Como que a gente faz? Então, existem alguns mínimos sinais de alerta de fatores de risco, né, para presença de aneurisma. O principal é o familiar. A gente sabe que pessoas que têm 2 familiares de primeiro grau que já tiveram diagnóstico de aneurisma cerebral, eles têm um risco bastante elevado de também possuírem um aneurisma cerebral. Só o diagnóstico, ele não precisa ter sofrido o aneurisma. Não, sem dúvida, só o diagnóstico. Porque esse é um lado muito legal da tecnologia médica que a gente está colhendo nos últimos, eu diria, 15 anos. Antigamente, para você fazer o diagnóstico de um aneurisma cerebral, antes que ele rompesse, você tinha que fazer um exame de imagem muito invasivo, que chama angiografia digital. Ele é muito invasivo porque você tem que funcionar uma artéria na perna, introduzir um catéterzinho que segue ao longo de todo o sistema arterial até o sistema arterial cerebral e daí injeta-se um contraste à base de iodo e você consegue visualizar a imagem do aneurisma. A gente ainda utiliza esse exame, né? Mas basicamente em casos que você já firmou o diagnóstico de aneurisma. Então, hoje em dia a gente dispõe da angiorressonância, né? Que é um exame de ressonância magnética do cérebro. Que não é invasivo, né? Em absoluto, não tem nem radiação, né? E você tem um software especial que permite a visualização dos vasos cerebrais. Nossa, que maravilha, né, doutor? Desde quanto tempo que já tem? Olha, aproximadamente 15 anos que a gente usa na rotina, na prática médica, né? Então você consegue receber pacientes no teu consultório que chegam para você com história de aneurisma cerebral na família, ou eventualmente, embora não exista nada muito concreto nesse sentido em termos de literatura, pacientes que têm uma dor de cabeça com uma característica mais constante, ou de características clínicas mais estranhas, né, ao faro do bom médico, e você pode solicitar um exame muito pouco invasivo, com uma chance razoável de diagnosticar aneurismas a partir de 4 milímetros. Né? Então, isso é um benefício da tecnologia magnífico, que nos permite, hoje em dia, diagnosticar os aneurismas antes deles romperem. Criança tem aneurisma? Não. É muito, muito, porque muito já que é um raro. Gene, ela pode nascer com isso. Pois né? mas só que não tem o fator externo, é exatamente, isso? Porque esse fator ele age ao longo do tempo. Sei, vai massacrando. É o água mole em pedra dura, né? Sei. Então, até um momento em que essa fraqueza da parede, da artéria, né, ele começa a ceder ao fator de estresse que a gente chama de hemodinâmico, né? A própria pulsação do sangue, né, do sistema arterial, leva a essa parede ceder, né? E com isso o aneurisma se formar e posteriormente romper. Olha, é muito interessante saber tudo isso, porque às vezes a gente precisa fazer um exame, né, para prevenção. As pessoas elas não tratam preventivamente as coisas, né? Aqui. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se você tiver alguém na família que tem o diagnóstico de aneurisma, é bom fazer um exame para ver se você tem. Vale a pena, o custo-benefício vale a pena. E se você tiver, o que você vai ter que fazer para isso não se manifestar? Então, como eu citei, você tem, a partir do diagnóstico de um aneurisma não rompido, você tem uma chance de 1% ao ano dele se romper. Um grande desafio para a gente, para nós médicos, é tentarmos identificar qual aneurisma tem uma maior ou menor chance de se romper, né? E nós estamos desenvolvendo critérios para isso. Existem critérios técnicos muito específicos, que se baseiam na localização do aneurisma dentro da circulação cerebral,
no tamanho do aneurisma e até no aspecto do aneurisma quando a gente olha na chapa de angiografia, né? Mas o tratamento em si, ele depende de fatores outros, né? Não só do maior risco de rotura, mas também na condição do paciente ser tratado. Então, pacientes de uma certa idade, com risco cirúrgico ou de tratamento elevado, isso tudo tem que ser levado em consideração para definição de tratamento. E aí a pessoa tem que fazer algumas coisas básicas, que não fumar, Sim. fazer exercício. Sem dúvida. Tudo isso. Né, tratar bem da pressão, né, da pressão arterial, que é um negócio que as pessoas tendem a negligenciar, até porque a pressão alta, ela não causa sintomas, até que leva a consequências drásticas, né? No caso, rotura de um aneurisma. O aneurisma ocorre mais em mulheres ou em homens? Mais em mulheres. E por que isso? Não existe uma explicação, assim... científica. Plausível, convincente para isso, né? Mas ocorre mais... Mas acontece. Estatisticamente, a gente vê que ocorre mais em mulheres. E é engraçado que a mulher se cuida mais. Supostamente, a mulher se cuida mais? Não, a mulher se cuida mais, então, sim. Na prática, no dia a dia, a gente vê isso. Não sim, é? Será que é algum fator genético? Pode ser. Pode ser, mas por enquanto é especulação. Né? Bom, então, sobre aneurisma, eu acho que a gente já falou. Tem alguma coisa que eu não perguntei para o senhor? Questão do tratamento. O tratamento, né? então. Então, o tratamento, hoje em dia, a gente dispõe de duas técnicas básicas. Né? Você tem o tratamento cirúrgico clássico, que tem seu espaço total, né? Ainda hoje, e tem o tratamento que a gente chama de endovascular. Né? Ambas técnicas têm riscos e benefícios. Né? Então, você pode ter a cirurgia clássica, em que você abre o crânio, tendo acesso direto ao aneurisma, e você fecha o aneurisma a partir da artéria. Você isola o aneurisma totalmente do sistema arterial. Nossa, deve ser dificílimo fazer uma coisa dessa. É uma cirurgia... Ai, meu Deus! Assim, eu sou que você suspeito, gosta, eu acho né, muito de fazer. bacana. E os resultados são muito legais, porque você tem a oportunidade... Você vai no ponto certo já e resolve o problema. Você tem uma cura que a gente chama de anatômica. Né? Você muda a anatomia do paciente. Tá. E a segunda? A segunda é o tratamento endovascular, que também tem, assim, tem sua indicação, tem seu espaço, e a bem da verdade tem ganhado muito espaço pelo desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos. Mas basicamente é o mesmo procedimento da angiografia. Você vai com um catéter através do sistema arterial, chega até o aneurisma e você oclui o aneurisma por dentro. Né? Então, hoje em dia a gente tem muitos métodos, tanto para diagnosticar o aneurisma antes, quanto para tratar. Né? É engraçado, porque a gente tem tantos métodos de tratamento e prevenção e continua tendo um índice gigante. Sim, de rotura, sim. Né? É o acesso, né, aos métodos, eu diria que é o maior problema hoje em dia. Por causa da saúde do Brasil, né? O custo... Fora é diferente? Um pouquinho. É um pouquinho. A pessoa tem mais acesso ao tratamento? Existe o maior... nos países de primeiro mundo, as pessoas têm um acesso maior a métodos mais caros e mais avançados de tecnologia. Eu digo isso de um modo geral. Né? Mas mesmo assim, os custos ainda são um empecilho. Se você levar em conta o custo de uma ressonância magnética... É verdade. Ele é ainda um custo alto em vista da prevalência da doença dentro da população. Afinal de contas, a gente não pode esquecer, são só 3% da população que tem o aneurisma e 8 hemorragias em cada 100 mil pacientes por ano. Quer dizer, é um volume muito baixo de doença, embora, tem que se ressaltar, quando ocorre, extremamente grave. E aqui, né, a gente sabendo que as pessoas não têm acesso ao plano de saúde, têm acesso ao plano de saúde, mas não podem pagar, né? A maioria da população depende do SUS, então é dificílimo. O SUS oferece esse tipo de ressonância? Oferece.
Mas a pessoa precisa estar já... O SUS ele tem todo um fluxo de atendimento próprio, né? Eu diria que hoje em dia ainda é muito difícil um paciente que não tenha uma hemorragia, que queira só de forma preventiva, eventualmente diagnosticar um aneurisma, chegar até os métodos de diagnóstico e tratamento. Obviamente, isso não acontece quando há um sangramento. Daí sim você tem acesso ao SUS. Na hora que a pessoa entra no hospital das clínicas, sim. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero até que aconteça alguma coisa para eu entrar direto no pronto-socorro, porque daí eu sei que vou ser atendido. Nesse caso, melhor não, isso? Já ouvi. Eu também já ouvi isso, é impressionante isso no nosso país, mas acontece. É triste, é um pouquinho desalentador, eu confesso. E a gente tem o que comemorar, então, doutor? Eu acho que sim, sem sombra de dúvida. Hoje em dia, eu consigo ver em consultório pacientes com uma patologia, uma doença potencialmente muito grave antes que ela se manifeste. Que bom, não é? Né? Então, que bom não que a pessoa tem, mas que bom que ela consegue prevenir. Sim, quantos aneurismas eu não tive a oportunidade de operar nos últimos anos que... não tenho como saber como seria o futuro dessas pessoas. E a vida da pessoa fica normal? Fica normal. Normal, ela faz tudo, tranquilo. Obviamente o tratamento... Não tem dor de cabeça? Não. Obviamente o tratamento ele também implica em risco, né? Mas nos centros que têm uma prática, né, um volume grande de tratamento, esse risco da cirurgia de complicações beira ao redor de 2%, 3%. Ótimo, doutor. Muito obrigada. Adorei assim, as explicações. Eu acho que é muito interessante a gente saber sobre isso, porque às vezes você até tem um parente que tenha, e agora eu vou tentar saber se eu tenho algum parente que tem, porque não é verdade? A gente tem que prevenir, né? Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre tendências em unhas. A nail artist Noriko Anagusko veio direto do Japão para o nosso programa e vai falar tudo sobre essas unhas aqui, e unha com strass e diversos tipos de unha. Nós também vamos fazer customização e uma cuca de 2 sabores deliciosa. É daqui a pouco.